Olá, pequenos pesquisadores, que alegria estar aqui com vocês. Hoje já é terça-feira e nós vamos aprender mais um pouco sobre os jovens corajosos. Aqueles 3 jovens que desobedeceram ao rei e foram fiéis ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram muito corajosos. Qual é o verso? Diz assim, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Na lição de ontem, nós estudamos sobre o quê? Que quando o pequeno pesquisador, ele é fiel, Deus está com ele. Mas e quando o pequeno pesquisador prefere criar ídolos? Você pode criar um ídolo desde pequenininho. Aí aquele ídolo vai crescendo. Como assim, Giovanni? Vai crescendo no seu coração. Ele vai crescendo tanto que quando você perceber, ele já está maior que a estátua do rei, de 30 metros. Como assim? Como assim vai caber uma estátua de 30 metros? Quando você dá muita atenção para as coisas que você não deveria, aquele ídolo vai crescendo tanto no seu coração, tanto, que você o quê? Não vai ter outra saída a não ser adorá-lo, porque ele vai tomar conta de todo o seu coração, vai tomar conta da sua mente, do seu corpo. Olha só que perigo. Jovens corajosos. Então agora nós vamos ver o que aqueles 3 jovens, como que é mesmo o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes babilônicos, tá? Será que aqueles jovens foram mesmo fiéis até o fim? Porque na lição de ontem nós percebemos a decisão deles. Eles temiam o Senhor e não se deixavam o quê? Vencer. Ao mesmo tempo, não sentiram medo de falar em defesa de Cristo diante de uma tal grande multidão. Eles estavam certos de que os abençoaria porque obedeciam e mesmo que Deus em sua providência decidisse não salvá-los, estavam dispostos a morrer de preferência a desobedecer. Por isso, eram verdadeiros heróis. Olha só que interessante que eu acabei de ler aqui. Aqueles 3 jovens, eles não eram 3 jovens assim, eu sou crente, colocava a Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja, tocavam os hinos, tocavam os instrumentos, eram jovens talentosos e depois voltavam para casa. Não, eles eram tão fiéis a Deus que eles chegaram à seguinte conclusão. Olha, amigos, é o seguinte, se Deus não nos salvar, nós seremos fiéis a Ele até o fim. Pequenos pesquisadores, e isso é o que nós devemos fazer. A confiança em Deus deve ser sobre todas as coisas. Se Deus quiser me salvar, Ele vai. Se Deus não quiser, a decisão é dele, porque Deus é Deus, pequenos pesquisadores. Isso é muito bonito. Quando você entende a palavra de Deus, quando você entende o Papai do Céu, você vai perceber a grandeza de Deus. Então, eles chegaram à conclusão que a preferência deles, se eles tivessem que morrer, mas que eles morreriam obedecendo ao Senhor. O rei ficou louco, mas ele ficou tão louco, ele ficou assim, ele tinha tanto ódio no seu coração, ele ficou muito irado mesmo, que ele falou assim, mas como pode? Como eles podem fazer isso comigo? Ao ouvir a resposta dos 3 jovens, ele ficou muito irado. Ele ordenou aos seus servos que aquecesse a fornalha o quê? 7 vezes mais. Então aqui está a fornalha. A fornalha está o quê? Aquecendo. Aí o rei falou assim, eu quero que vocês vão lá e aqueçam essa fornalha 7 vezes mais. E aí chamou um guarda, e o guarda ficou lá na frente. E ele, que calor, tá muito quente aqui, eu estou suando, vou ficar um pouquinho distante, essa fornalha está muito quente. Ele estava lá na frente da fornalha. Olha só, a fornalha estava sendo aquecida, e ela estava sendo aquecida, e foi. Quanto mais eles jogavam gravetos, madeira, mais a fornalha ficava o quê? Quente. Pequenos pesquisadores, aquela fornalha estava muito quente. Então ele falou assim, aqueça essa fornalha 7 vezes mais. Até o guardinha que estava lá, o que aconteceu com ele? Morreu. Os soldados amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram em meio às chamas da fornalha ardente. Então eles foram amarrados sem dó. Exatamente. Olha aqui,
Os 3 foram amarrados sem dó. Pegou assim, ó. Amarraram os 3. Fizeram o que com eles, ó? Jogaram lá dentro. E o que fizeram? Fecharam a porta. E eles ficaram lá. E o rei, toquem as trombetas, que eu sou o melhor, eu sou o magnífico, eu sou o melhor rei de todos os tempos que já existiu. De seu trono, o rei olhava, esperando o quê? Que eles queimassem vivos. Então o rei falou assim, abram essa porta aí, abram essa porta que eu quero ver o que está acontecendo aí na fornalha. Aí ele pedia que abrisse a porta, né? Então ele foi lá. Aí foram lá e abriram a porta. E ele ficou olhando. Muito bem. Como assim? Como assim? Não tem nada queimado. De repente, o que foi que aconteceu? Olha lá, deixa eu tentar ajeitar aqui para vocês. Ele falou, peraí. 1, 2, 3, 4? Mas não, eram 3. Como assim? Tem 4 pessoas aí? Que é isso que está acontecendo? Como assim? Alguém me explica o que é isso? E ele começou a ficar com muita raiva. E os anjos lá do céu olhando, ó, sobrevoando ali. Os anjos olhando lá de cima. E o rei ficou muito transtornado. Mas de repente, o seu rosto ficou pálido. Ele começou a tremer. Alarmado, virou-se para os seus convidados e começou a gaguejar assim. Ei. Nós não lançamos 3 homens armados dentro do fogo? Perguntou. Agora estou vendo 4 homens. Como isso é possível? Nenhum deles está queimado. Agora estou vendo 4 homens andando no meio do fogo. E os 4 se parecem com o filho dos deuses. Não, e o quarto homem se parece com o filho dos deuses. E ele estava indignado com tudo aquilo. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro, louvando o nome do Senhor. Vamos para a hora de pesquisar. Primeira pergunta: por que as chamas não puderam queimar Sadraque, Mesaque e Abednego? O que diz lá em Isaías? Então nós vamos responder aqui, ó, Isaías 43, verso 2. Isaías é um livro muito fácil de achar, porque ó, nós estamos lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico, Isaías, então muito facinho. 43, verso 2. Diz assim, ó, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então, nós vamos responder essa parte aqui, ó. Quando passares pelo fogo, qual é a continuação? Não te queimarás. Por quê, hein, pequenos pesquisadores? Nem a chama arderá em ti. Nem a chama arderá em ti. Ou esse arderá, nós podemos substituir assim, ou você não vai sentir nada no teu corpo, tá? Então essa é a resposta. Número 2. Quem protegeu os jovens no meio de uma fornalha ardente? Contra quais outros perigos a promessa de Deus garante proteção para seus filhos obedientes? Então, vamos ler os versículos. Salmos 91, verso 3. Aí você volta só um pouquinho para trás. Salmos 91, verso 3. Diz assim, ó. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. E depois, verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. 11 a 13.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, nós já achamos aqui, ó, vamos circular a pedra. E o 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Então, esses 3 aqui, você vai circular o leão, a serpente e a pedra. Que aqui está escrito as promessas, né? Que o nosso Deus vai nos livrar quando somos o quê? Obedientes. Então, assim, pequenos pesquisadores, nós chegamos ao final de mais uma lição. Um forte abraço para você, aquele abraço bem apertado. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.